Estudar a palavra do Senhor, vamos crescer na graça e no conhecimento. Ontem eu fui a São Paulo, saí de casa cedo, antes das 9 da manhã, e fui gravar os programas de televisão. Chegamos aqui por volta do início da tarde, e eu vim direto para a igreja. Eu tinha um compromisso aqui, e fiquei ontem aqui até 11 e pouco da noite, e cheguei em casa quase meia-noite ontem. E quando eu estava gravando os programas ontem de televisão, no meio da gravação, o Senhor me deu uma palavra, que seria a palavra que eu vou ministrar ao teu coração hoje. Eu queria que você recebesse aquilo que vem do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Esta palavra que nasceu no coração de Deus, esta mensagem que parte dela o Senhor me deu enquanto eu gravava o programa de televisão, e eu então adaptei para que eu pudesse também trazer esta palavra a você nesta hora. O tema desta noite: Ele nos deu completo acesso. Eu queria que você soubesse que você tem acesso a lugares que você nem imagina. Eu queria que você soubesse que você tem acesso a coisas que talvez a sua mente, os seus pensamentos, ainda, até hoje, não foram capazes de imaginar. Você tem acesso à riqueza, você tem acesso a pessoas, você tem acesso a bênçãos, você tem acesso a milagres, você tem acesso a muitas coisas que talvez você não tenha a capacidade de dimensionar. Talvez você foi criado numa redoma ou num ambiente que lhe ensinou a não ter acesso, ou melhor, a não acreditar no acesso. Mas isso hoje pode cair por terra da sua vida. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, se você não endurecer o seu coração, se você se abrir para aquilo que o Espírito falará ao teu coração, você sairá hoje daqui, você vai finalizar este culto hoje, aonde você estiver, com uma nova visão do acesso que Deus já te deu. Lá em Romanos 2, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: olha, você foi justificado, naquela cruz Jesus te justificou. Não é uma justiça qualquer, é uma justiça que aconteceu mediante a fé. Você precisa crer para que esta justiça tenha efeito na sua vida. E ela ocorreu por intermédio de Jesus, o qual você tem que crer nele. E o versículo 2 diz: por intermédio de quem, veja só, obtivemos igualmente acesso. Diga acesso. Acesso. Pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor nos deu completo acesso. E nós queremos hoje, Deus, que o Teu Espírito possa inclinar o Teu povo a crer nas verdades que serão agora, Senhor, ministradas. Senhor, a certeza e a paz que agora conduz o meu coração é que esta palavra veio do Teu trono, do trono da Tua graça para as nossas vidas. Portanto, Pai, usa os meus lábios, usa o que o Senhor quiser usar em mim, mas que seja apenas o Teu Espírito a fluir através da minha voz, para que o Seu povo seja, Senhor Jesus, alimentado. Senhor, que o Teu Espírito comece a libertar agora os cativeiros, que o Teu Espírito agora comece a quebrar, Pai, as algemas, as cadeias mentais, emocionais, que o Teu Espírito agora, porque Ele tem poder para isso,
que Ele comece agora a iluminar os olhos do entendimento da tua igreja, para que o teu povo tenha, Senhor Jesus, a percepção espiritual para compreender e para viver isso. Convence, Deus. Convence o teu povo, porque este é o papel do teu Espírito. Convence o teu povo das verdades que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Wellington? Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família, minha preciosa família espiritual, em Santos, em Itanhaém, em qualquer parte do Brasil e também fora do Brasil, e aqueles que aqui estão nesta noite em todos os municípios da Baixada Santista. Eu queria iniciar esse momento dizendo a vocês que nos foi dado por Deus um acesso ilimitado. No entanto, durante a nossa vida, desde que nós nascemos, e muitos de nós, diga-se de passagem, não nascemos num lar evangélico. Eu não sei você, mas eu nasci num lar onde o acesso me foi negado. Eu não tive acesso a muitas coisas boas, isso me foi negado. Eu não tive acesso a uma ambição saudável, melhor. Eu não tive acesso a coisas que eu desejei, a lugares que eu almejei ir ou estar. Então, muitos de nós que não nascemos num lar cristão, a grande maioria de nós, a verdade é que o acesso muitas vezes nos foi negado, ou nos foi ensinado, que aquilo não era bom, aquilo não era para nós. Agora, há uma porcentagem também que nasceu num lar cristão. Há uma grande porcentagem de pessoas que estão nessa hora ouvindo Deus através da minha vida, que nasceram num lar evangélico ou tiveram o privilégio de se converter muito cedo. E essas pessoas também aprenderam, dentro de suas casas, tremam os céus, ou através de seus líderes, pior ainda, a não ter acesso, ou não acreditar que poderiam ter acesso a muitas coisas. Você sabe que a obra de Deus, as igrejas evangélicas, durante muitos anos, ela reteve o acesso das pessoas até mesmo a Deus. Será que durante muitos anos foi ensinado para as pessoas que prosperidade é uma coisa maligna? Sabe que ter dinheiro é uma coisa de Satanás? Eu conheço pessoas que estão hoje no nosso ministério que podem ser testemunhas do que eu estou dizendo, que quando compravam um carro novo, não podiam ir para a igreja, porque alguém dizia, olha, vaidade, está pensando em bens materiais. Eu conheço um irmão, que não é aqui da nossa cidade, mas é do nosso ministério, e ele tinha uma frota de carro, 3, 4 carros, e ele tinha vergonha de pegar os seus carros e ir, porque Deus estava prosperando ele. Uma vez ele foi repreendido numa igreja, dizendo, irmão, olha como está a sua vida material, presta atenção, o irmão está prosperando muito. Isso, na verdade, é tirar o acesso, é impedir as pessoas de terem acesso ao que Deus tem para as suas vidas. E durante muitos anos, a igreja evangélica prestou, e ainda hoje continua prestando, um desserviço ao reino de Deus. Então é mais comum do que você possa imaginar, e muito mais sério do que você possa compreender, é tirar o acesso de um filho de Deus, quando a Bíblia diz que o Senhor nos deu completo acesso por intermédio da fé. E nós precisamos agora resgatar isso, porque nunca é tarde para nós compreendermos e para termos acesso a esta graça maravilhosa que o Senhor então deixou predestinado para mim e para você vivermos aqui nesta terra e também na glória. Então, acesso é uma coisa que você precisa entender. Bispo, o que é acesso? Mais ou menos para explicar e simplificar o que é ter acesso. Você sabe que às vezes você chega numa empresa, num restaurante, num shopping, em alguns lugares, você está entrando numa porta, você vai ao toalete, você vai pegar a sua comida, e às vezes você vê uma placa dizendo assim, num banco, acesso restrito apenas para os
funcionários. Quem já viu isso? Aí, todo mundo. Então, quando há uma placa dizendo acesso restrito, significa que há uma porcentagem de pessoas, ou seja, existem determinadas pessoas que não podem passar por aquela porta, que não têm direito de passar por aquela porta, que não têm acesso ao que está por trás daquela porta. Então, acesso é algo que te permite ir, e a falta de acesso é algo que te impede de ir em determinados lugares ou de acessar algumas coisas. Amém? Então, quando alguém chega, por exemplo, na portaria de um clube, quem participa de um clube, ou já participou, hoje é muito pouco comum os clubes, né? Mas houve uma época em que o clube era uma coisa que todos participavam, né? Era uma coisa glamurosa. E a pessoa chegava num clube, e ela chegava na portaria, e ela mostrava a sua credencial, a sua carteira, ou já era conhecido do porteiro, né? Por frequentar constantemente o clube. Quando chegava ali, ao ver, né, o associado, o porteiro abre a porta, ele entra. Então ele tem acesso. Uma pessoa que não é um associado, chega ali, ela é barrada. Quem mora num edifício, num prédio, você chega na portaria, o porteiro te vê, ele identifica o teu rosto e ele te abre a porta, você tem acesso. Se você chega na portaria de um prédio, não te conhece, ele bloqueia o teu acesso, você não pode entrar. Então, eu estou aqui explicando o que é ter acesso e aquilo que é a ausência ou a falta de acesso. Então, eu queria falando de acesso, porque o acesso ele é uma coisa muito boa. E nós precisamos entender que Deus nos deu acesso a diversos lugares. E Deus quer que você tenha acesso, escute o que eu estou lhe dizendo. Deus quer que você tenha acesso a lugares. Deus quer que você tenha acesso a pessoas. Sim, Deus abre acesso para que você esteja diante de algumas pessoas que Ele vai usar para beneficiar você. Você sabe que quando Deus queria libertar o povo do Egito, Ele levou Moisés, Ele deu acesso a Moisés, Ele colocou Moisés diante de Faraó. Ninguém chegava perto de Faraó. Era impossível estar diante de Faraó, mas Deus abriu acesso para que Moisés estivesse diante de Faraó. Em outro momento, nós sabemos a história de José. Faraó era alguém que daria um determinado acesso para José, ele daria um acesso para o povo de Deus muito grande, e José precisaria ter acesso a Faraó. Humanamente falando, José jamais estaria diante do grande Faraó, porque José, humanamente falando, politicamente falando, ele era um ninguém. Não para Deus, mas para a sociedade. E Deus, estou te mostrando o que é acesso e como Deus dá acesso. Deus pega José e coloca José diante de Faraó. Quem deu o acesso para José? Quem deu acesso? Foi Deus. Então, nos faz entender que para algumas conquistas nas nossas vidas, nós vamos precisar de um acesso. Nós vamos precisar estar diante de pessoas. Nós vamos ter a necessidade de estar diante de alguns reis. Nós vamos ter a necessidade de estar diante de alguns poderosos. Por isso que a Bíblia diz que nós seríamos colocados entre os príncipes desta terra, que nós seríamos colocados entre os poderosos desta terra, porque a verdade é que Deus sempre tem um acesso, e Ele nos dá este acesso para que você possa alcançar os seus objetivos, ou melhor, os objetivos dele para a sua vida. Até aqui você é capaz de compreender? Eu acredito que você que está me assistindo aí pela televisão ou pelo celular ou computador está compreendendo também. Então, o acesso é algo importante. E Deus sabe que isso é importante. E Deus quer que você compreenda a importância de ter acesso. Porque existem lugares que se Deus não te colocar lá, você nunca vai conseguir chegar. Existem sonhos e projetos que têm a necessidade de você ter um acesso ao estudo, um acesso a uma condição para poder estudar, acesso para que você possa entrar numa empresa, acesso para que você possa conhecer, às vezes, um empresário que vai
beneficiar você, acesso para que você conheça alguém que vai comprar de você, alguém que vai abençoar a sua vida. Então, a obra de Deus, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus sempre está usando um acesso, ou nos dando acesso a lugares e pessoas para nos beneficiar. Isso é maravilhoso. Sabe essa questão de ter um acesso, ter uma credencial de Deus, ou seja, ter esta bênção de Deus para acessar alguns lugares, isso é maravilhoso. Bispo, eu entendo tudo isso, eu acredito nisso. E qual é a questão que nós precisamos nesse primeiro momento entender? É que a maioria das pessoas não tem esta percepção. A grande maioria do povo de Deus foi condicionado a não acreditar que tem direito e que tem acesso. O profeta Isaías, ele profetiza em Isaías 1,19, dizendo assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe o que o profeta está falando? Sabe o que Deus está falando por intermédio do profeta? Ele está dizendo assim: se você me der ouvidos, estou traduzindo para você, se você acreditar no que eu estou te dizendo, eu vou te dar acesso. Então, o acesso, ele só acontece na vida daquele que acredita que Deus pode abrir uma porta. O acesso só acontece na vida daquele que crê que Deus pode lhe usar em algum lugar, ou na vida daquele que acredita que é capaz de, através de Deus, fazer coisas extraordinárias. O acesso não abre, ou a porta não se abre na vida de alguém que não acredita. Deixa eu lhe mostrar isso para você compreender. Quando José está preso, José estava preso. Chega ali o copeiro do rei, o mordomo do rei, de Faraó, e quando José interpreta o sonho, ele diz: você vai sair daqui, tudo vai ser esclarecido. Quando ele está saindo, José fala assim: quando você estiver, ele acreditava que Deus lhe daria acesso. Ele diz: quando você estiver diante do faraó, diante do rei, diante de Faraó, fala de mim para ele. Isso demonstra que ele acreditava que Deus lhe daria acesso. O tempo passou, o homem se esqueceu, mas como ele acreditava que Deus lhe daria acesso, Deus lhe deu acesso. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido? Gente, escuta isso, é muito sério. Por favor, acredite nesta voz profética para a sua vida. Sabe por que muitas coisas deixam de acontecer na vida das pessoas? Porque elas não acreditam. Porque elas simplesmente não acreditam que é possível. Eu tenho uma percepção da parte de Deus, que todas as coisas que nós nos lançamos, todas as coisas que nós acreditamos, Deus nos dá acesso. Eu tenho esta visão de Deus na minha vida, que todas as vezes que eu me lancei num desafio, eu falava ontem, subindo para São Paulo, falava com uma pessoa que me ligou, e eu dizia para essa pessoa: se você entrar neste negócio, Deus vai contigo até o final. E se você não entrar, Deus também é contigo. Porque quando nós cremos em algo e entramos em algo crendo, confiando em Deus, Deus nos dá acesso. Deus coloca pessoas, Deus dá provisão, Deus honra a tua fé, porque Deus trabalha com a fé. Então qual é a chave? Qual é o mistério? Qual é a revelação? Qual é o segredo por trás do acesso? A fé. A fé é o segredo para que você tenha acesso a tudo que você necessitar na sua vida. Está escrito na palavra de Deus: se creres, verás o acesso, verás a glória de Deus. Se você crê, você tem acesso. Se você não crê, você não tem acesso. Então a nossa vida, o nosso acesso, ele se torna ilimitado através da nossa fé. Você é capaz de fazer coisas maiores do que Jesus fez através da tua fé.
Você é capaz de ser a maior pessoa da tua família, sabe, em todos os sentidos. Crescer, ampliar, multiplicar, fazer o que ninguém na tua família nunca fez, por intermédio da tua fé. A fé nos dá livre acesso à graça de Deus. E nós precisamos entender que existem dois tipos de graça. Porque nós recebemos a graça de Deus, que é o favor imerecido. Caris, graça, salvação. Mas junto com a salvação, nós recebemos a graça sobre graça. A primeira graça é a graça da salvação, é a graça de sermos salvos. A graça sobre graça é todo o acesso que a primeira graça, que a salvação, nos dá. Ou seja, todos os benefícios, tudo que diz respeito à saúde, abundância, prosperidade, felicidade, tudo aquilo que Deus permite que você viva nesta terra, desfrute do melhor desta terra, o acesso é pela fé. O acesso ao céu se dá pela fé. Eu não sou capaz de acessar o céu, senão por intermédio da fé, porque está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação, o acesso a Deus, ele se dá pela fé. Para que eu pudesse ser salvo, eu tive que acessar a fé. Eu recebi o dom da fé. O Senhor me implantou em mim a fé para que eu cresça e fosse salvo. O acesso ao céu se dá pela fé. O acesso às bênçãos se dá por intermédio da fé. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É ou não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso, bispo? Porque eu tenho o dom da fé. É maravilhoso porque eu tenho o dom. E o dom é irrevogável. Se eu tenho um dom que não me deixa, eu tenho uma fé que não me deixa desistir, eu tenho uma fé que permanece em mim, eu tenho uma fé que mora em mim, então eu tenho completo acesso por intermédio desta fé. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Romanos 2:1, justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, a justificação, a justiça para a salvação, ela é mediante a fé. Isso é a graça da salvação. Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por intermédio de quem? Obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes. Amado, nós temos acesso à graça, nós temos acesso ao favor, nós temos acesso à salvação, nós temos acesso à misericórdia, nós temos acesso ao perdão, nós temos acesso ao amor, nós temos acesso à riqueza, nós temos acesso à saúde, nós temos acesso à prosperidade pela fé. Você tem que crer. Se eu pegar aqui e te mostrar, biblicamente falando, tudo o que aconteceu de mais extraordinário na face da terra, só aconteceu pelo acesso da fé. Se você pegar tudo de mais sobrenatural que aconteceu, só aconteceu por intermédio da fé. Se você pegar todas as coisas boas que já aconteceu na tua vida, só aconteceu por intermédio da fé. Se você pegar todos os grandes feitos, grandes milagres que Deus operou através de homens, dando a homens acesso, isso só aconteceu através da fé. Não há nenhum caso em que algo muito grande, em que algo sobrenatural não acontecesse, senão por intermédio da fé. Quando o mar teve que se abrir, foi a fé que abriu o mar. Quando a água foi tirada da rocha, a fé foi o acesso. Sempre há algo grande, algo sobrenatural, sempre está ligado à fé. A fé é o acesso. Diga, a fé é o acesso. A fé é o acesso. Então, se eu quero acessar algo grande na minha vida, eu só serei capaz de acessar por intermédio da fé. Bispo, por que tem gente que não está vendo Deus agir na vida? Porque você está querendo acessar
através de um amigo? Você está querendo acessar através do medo? Você está querendo acessar através do choro, da pena? A pena não move o coração de Deus. Chorar, descabelar, se deprimir, Deus não se importa com isso. Porque isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é fé. O que aquece o coração de Deus é fé. O que faz o mundo espiritual trabalhar em seu favor e lhe dar acesso é a fé. A fé é o acesso. Hebreus 11:2. Pois pela fé, tudo acontece pela fé. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Todo testemunho que tem na Bíblia foi pela fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus, para criar tudo, Ele usou. O que Deus usou? Não, leia aqui, pelo amor de Deus, o que Deus usou? Deus, o Pai, o Criador, haja luz, Ele usou fé. Haja o firmamento, Ele usou fé. Deus sendo Deus, Ele cria tudo. Olha o que está escrito aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, pelo Logos, palavra viva, palavra que procede, Logos, logia, palavra. O universo foi formado pelo Logos, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, ou seja, a terra era sem forma e vazia, e ela passa a existir através do Logos, através da manifestação da fé. Então, como eu ativo a fé? Pela minha palavra, pela confissão da fé, pela confissão da palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus tem o poder, a palavra de Deus tem a função, a palavra de Deus tem o acesso, a palavra de Deus ativa a fé, a palavra de Deus é a fé viva. Então, não há como nós termos acesso a coisas extraordinárias ou chamarmos à existência algo invisível para que se torne visível, senão por meio da fé. Então, alguém que tem um projeto, se tem um projeto de casamento, quem tem um projeto de casamento, ativa o Logos, ativa a fé, diz eu quero isso, Deus vai me dar isso. Quem tem um projeto de casamento começa a dizer, Senhor, eu quero isso, o Senhor vai me dar acesso a isso, o Senhor vai colocar isso na minha vida e Deus vai dar. Logos, acesso, fé. Quem tem um projeto de ter uma casa, um carro, o acesso é pela fé. Se você quer acessar, é a fé. Você só pode estar assistindo este culto porque você acessou o link do Facebook da igreja ou porque você acessou o link do YouTube da igreja. Senão você não teria acesso a essa mensagem. Há um endereço eletrônico para que você tivesse acesso ao que você está recebendo. Há um acesso de Deus para que você tenha tudo que Ele tem para a sua vida. A fé é o acesso. Isso não te encanta? Isso não te emociona? Isso não te emociona? Isso me emociona. Olha o versículo 4. Tudo aconteceu pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Tudo pela fé, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ele ainda fala. O versículo 5 diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Ou seja, a fé faz com que coisas inimagináveis aconteçam. A fé tem acesso a tudo. Diga, eu tenho acesso a tudo pela fé. Óbvio, você tem que se convencer disso. Quando você estiver diante de uma adversidade, de uma dificuldade, você começa a dizer, pela fé eu tenho acesso. Pela fé eu creio que Deus vai abrir a porta.
Eu creio que Deus vai me honrar. Eu creio que Deus vai abrir o mar para mim. Eu creio que Deus vai manifestar esta bênção na minha vida. Eu creio, eu estou convicto, eu tenho convicção de que Deus tem um plano de vitória para a minha vida e a porta vai se abrir. Amados, são 18 anos que eu tenho vivido assim em cima do altar. Em 18 anos eu tenho tido acesso, através da fé, a muitas coisas. A fé é o acesso. A fé move o coração dos reis. A fé inclina o coração das pessoas. A fé traz a bênção. A fé traz a vitória. A fé traz a cura. A fé traz a libertação. A fé te dá acesso para que você possa resolver esse problema. A fé, somente a fé. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te trazer uma revelação aqui. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não vivo por fé, eu não agrado a Deus, e Ele não satisfaz o desejo do meu coração. Mas se eu vivo por fé, eu agrado a Deus, e ao viver por fé, Deus satisfaz o desejo do teu coração. Ao viver por fé, você tem acesso, entenda pelo Espírito, aos presentes de Deus. Pela fé você tem acesso à realização dos sonhos que estão ocultados no teu coração. Pela fé você tem acesso a lugares, pessoas, bênçãos, vitórias, conquistas, porque você agrada o coração de Deus. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. E se a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, a única maneira de você agradar a Deus é vivendo uma vida de fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Presenteador, abençoador, galardoador dos que o buscam. Então Deus honra, Deus presenteia, Deus... Amados, diga, eu tenho livre acesso pela fé. Nós temos acesso. Jesus disse, se você crer, vocês vão fazer as obras que eu fiz e obras ainda maiores. Ele nos deu acesso. Só que a igreja ensina que você não tem direito. Só que em casa você aprendeu que você não podia ter um par de sapato novo. Só que durante a sua vida toda te disseram, não vai dar, você não tem acesso. Mas hoje eu estou aqui sendo profeta de Deus para a sua vida para dizer, isso é mentira. Pela fé você tem acesso. Não é o lugar que você nasceu. Não é o que você ouviu a vida inteira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não é aquilo que foi introduzido em você. Não há sofisma e altivez que a fé não seja capaz de destruir. Não há crença equivocada que a fé não anule. Bispo, mas eu preciso passar por um processo. O processo é a fé. Se credes, verás a glória de Deus. Se credes, terá acesso. Se você se mover por fé, hoje, ainda hoje, portas se abrirão para você. Se você se mover por fé hoje, a cura virá à sua vida. Se você se mover por fé hoje, a partir de hoje e agora, nesse minuto, Deus te dará acesso a tudo que você precisa. Porque a fé é o acesso, a fé é a firme certeza, a fé, ela sobrepõe a lógica,
A fé sobrepõe uma crença. A fé sobrepõe a tudo. Porque a fé é dunamis, é dinamite, é poder de Deus. Ela salva. Você pode ter uma crença que você é pecador. Escute para você entender esta revelação. Você pode ter uma crença que você nasceu em pecado, em delito, que não há jeito para você. Mas quando pela fé, você diz: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és Senhor. A fé quebra toda maldição, quebra toda crença, e automaticamente você é reconciliado com Deus. O Espírito te sela e você se torna um com o Senhor, apenas num único momento em que você se entrega para Ele. Você pode ter ouvido a vida inteira que você não é nada, que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não é ninguém. Mas se com a tua boca você confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu sei que tem alguém agora me assistindo que precisa entregar a vida para Jesus. Eu sei que tem alguém agora que está desesperado, dizendo: eu não valho nada, eu sempre pequei, eu sempre errei. Estou te dizendo: não! Se hoje você se arrepender dos seus pecados, se hoje você disser: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Se hoje, nesse momento, você disser para Deus: Pai, eu te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, eu sei que Tu és Jesus, o Filho de Deus. Nesse momento, se você fizer isso agora, na sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, no ônibus, no carro, para esse carro, aonde você estiver, a fé te dará acesso à salvação, a fé te dará acesso a uma nova vida. A fé vai transformar a tua vida, todo o teu passado, todas as suas crenças, automaticamente a fé anula tudo isso e te põe diante de Deus, selado com o Espírito Santo para sempre. Esse é o poder da fé que nós não aprendemos nas igrejas, da fé que não nos é ensinado em casa, que não é ensinado na escola, mas hoje eu sou boca de Deus para te dizer: a fé vai te dar acesso a coisas que você jamais imaginou vivenciar na vida. Apenas a fé. Apenas a fé. Bispo, mas eu aprendi que eu tenho que pagar um preço. A Bíblia diz que pela fé Noé, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, pela fé, viu a salvação da sua casa, da sua família, da humanidade. Pela fé, Abraão mudou a história da humanidade. Deus é o Pai da fé. Ele é o Pai da fé. E Ele dá um título, Ele dá um acesso a um homem, dizendo: Tu és na terra o Pai na fé. Porque um homem ousou acreditar, através de um homem, Deus mudou a história da humanidade. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, tudo acontece pela fé. A Bíblia, tudo o que acontece na Bíblia é pela fé. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, que se estende a nós, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Tudo é a fé. A fé dá acesso a uma mulher estéril, idosa, ser mãe de filhos. A fé dá acesso. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, que é Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Nós encontramos na Bíblia, amado, a chave para tudo que nós precisamos.
Eu tenho poucos minutos agora, porque o tempo não me esperou, para te dizer o que é fé. Porque muitos têm uma imagem equivocada da fé. Algumas pessoas pensam que a fé é um conjunto de regras, a fé é um conjunto de sacrifícios, a fé é um conjunto de obras, a fé é subir a um monte, a fé é vigiliar, a fé é pagar um preço, a fé é sacrificar, a fé é fazer o jejum de Daniel. Não! Isso são obras da carne, são sacrifícios que não têm poder nenhum. Isso não é fé. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ponto. Alguém que foi justificado por Deus só tem uma forma de viver, por fé. O problema é que todo mundo sabe disso, mas fez da fé um negócio. Todo mundo fez da fé um comércio. Todo mundo fez da fé uma maneira de vida, de ganhar dinheiro, de enganar, de ludibriar e até mesmo, tremam os céus, de manipular as pessoas. Fizeram da fé um meio de manipulação. Um meio de pôr medo, de pôr pânico, de pôr algemas e de tirar o acesso. Quando você engessa a fé com obras, você tira o acesso. E Deus sempre deixou claro, em Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. Então, se Deus quer que você viva pela fé, se Deus tem uma vida de fé, porque a fé dá acesso, o que é viver por fé? Eu tenho poucos minutos para você entender isso. O que é viver por fé, afinal? Como se vive por fé? Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei, pelas obras da lei, pela lei mosaica, pelos sacrifícios da lei, é o que a Bíblia está dizendo, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo, diz mais uma vez, viverá por fé. Agora, veja se a fé está relacionada à lei e a obras. Ora, a lei não procede da fé. Aqueles que observaram os seus preceitos, pelos preceitos viverá, ou seja, por eles viverá. Debaixo de maldição, porque a lei imputa a maldição. E ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Bispo, o que é viver por fé? Viver por fé não é viver por obras. Viver por fé é como eu li há pouco, a palavra, logos, tudo foi criado pela palavra, o justo vive por fé, o justo vive pela palavra de Deus, pela palavra que procede da boca de Deus. No novo pacto, na nova aliança, Deus não quer você pagando um preço, Deus não quer você subindo um monte, porque Ele já subiu para que você não precisasse subir. Deus não quer você em campanha não serve para nada, campanha não muda ninguém, campanha não é absolutamente, não tem ligação com a fé. Olhinho ungido, fitinha ungida, água, azeite, isso não tem nenhuma relação com a fé. No velho pacto, que era a sombra, tinha. Nós vivemos o novo pacto, a nova aliança, onde o justo vive verdadeiramente por fé. Não é por obras. Talvez você não tenha acesso porque você está atrás de sacrifício. Talvez esta porta não se abre porque você quer pagar um preço. A porta não se abre porque você está querendo fazer uma obra da carne, sabe? Para poder fazer uma barganha, uma chantagem, dizer, Deus, eu estou aqui pagando um preço. O preço foi pago por Jesus naquela cruz. O que você precisa é acreditar que Ele morreu, acreditar que Ele ressuscitou, acreditar que Ele é o Filho de Deus e pronto, e você tem acesso. O novo pacto, a nova aliança é um pacto de boca. O espírito por trás da fé é o espírito de crer e falar. Eu creio, eu falo a palavra, o logos, porque a palavra tem poder, a palavra é viva. A palavra procede da boca de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia nunca conteve a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o logos vivo, é o verbo que se fez carne. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra. A Bíblia é inspiração divina. E quando eu uso a palavra, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele disse, está escrito.
Ele citou o que estava escrito em Deuteronômio. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus, Logos, Deus, o verbo que se fez carne. Diante de Satanás sendo tentado, ele diz, olha, está escrito em Deuteronômio. Está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. Ele usou o Logos, ele usou a palavra. Hoje os milagres no novo pacto, na nova aliança, o acesso é através da palavra, da confissão da fé, da oração, confessando a palavra. Quando vier um mau pensamento, ele está repreendido em nome de Jesus. Quando o inimigo lançar um dardo, tentando, colocar em você uma crença limitante, ele está repreendido, Satanás. Quando o teu passado aflorar, dizendo, olha, mas você fala, vá de reto, Satanás. O velho homem já morreu. Os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Sou nova criatura através de Cristo Jesus. Arreda-te, Satanás. E as crenças limitantes começam a cair, todas elas. Porque o Logos tem poder. Quem está compreendendo? Está dando para entender? Gabriel, você está entendendo tudo isso? Se o Gabriel está entendendo, todo mundo está entendendo. O Gabriel é inteligente demais. Glórias a Deus. Bispo, a fé tem um espírito. Uau! Qual é o espírito por trás da fé? Segundo aos Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Qual que é o espírito da fé? Como está escrito. O espírito da fé é o Logos, a palavra, está escrito. Ou seja, o que move a fé, o espírito que faz a fé dar acesso, é falar o que está escrito, é crer no que está escrito, é confessar o que está escrito. Bispo, é isso? Leia comigo. Eu criei, diz o apóstolo Paulo. Por isso é que, Logos, falei. Também nós cremos, por isso também, Logos, falamos. Você tem que confessar a palavra, meu irmão. Você não tem que ficar com o joelho no milho, em caroço de milho. Você não tem que ficar aí com patuá de crente na carteira, fitinha ungida, rosa de Sarém, rosa não sei da onde, água do Jordão, óleo não sei ungido. Para com tudo isso. Isso não te dá acesso a nada. Isso não te dá acesso a coisa nenhuma. O acesso só é chegado à sua vida e só tem poder e eficácia através da fé com a tua confissão. Como eu vivo por fé, bispo? Confessando a palavra. Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor abriria as portas. Está escrito na tua palavra que o Senhor seria o meu pastor e que nada me faltaria. Está escrito que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir através de Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Está escrito que o justo não seria desamparado, nem tampouco a descendência de um justo viria a mendigar o pão. E eu creio nesta palavra, eu creio que ela se cumprirá na minha vida, porque tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Isto é Logos, isto é fé, isto é viver por fé. Eu estou te ensinando como se vive por fé e como se obtém completo acesso a tudo que Deus tem para a tua vida. Isso é um modo de vida, é um modo de vida que você tem que se habituar a viver. Isso é um padrão de vida que Deus quer que você tenha, porque isso agrada o coração de Deus. Isso te dá acesso. Nós vivemos num mundo de aflições, de lutas, de guerras, de tempestades, que nunca vão cessar enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós vivermos aqui, lutas virão, o inimigo vai tentar nos sobrepor, o mal vai avançar contra nós, mas as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. Nós temos armas espirituais. Você não vai pegar uma espadinha de papel de jornal, eu vou lutar com o diabo, para de bobagem. Eu vou pegar uma espadinha de jornal, estou na campanha, na batalha, estou numa jornada. Que jornada? A tua jornada é com a tua boca. A salvação, se com a tua boca confessar, você é salvo. Você tem acesso. Se crer, diz, verás a glória de Deus. O invisível, ele se torna visível através da fé. E eu encerro te dizendo isso. Ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza
de coisas que se esperam. A fé é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Eu estou convicto, pela fé, que eu tenho acesso a tudo que Deus tem para a minha vida. Estou convicto que as portas se abrirão. Estou convicto que a boa obra que Ele começou, Ele vai levar até o fim. Estou convicto que nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Estou convicto que eu sou uma nova criatura através de Cristo Jesus. Eu estou convicto que você que hoje entregou a tua vida para Jesus, e mesmo aí sozinho, ou em casa, neste quarto, entregou a tua vida para Ele, você é um salvo hoje. Você não está mais sozinho. Você que estava aí se sentindo sozinho, abandonado, rejeitado, se sentindo em pecado. Hoje a festa no céu, porque você se arrependeu. Hoje a festa no céu, porque você entregou a vida para Jesus. Hoje a festa no céu. Se com a tua boca confessar isso no seu coração, você crê, você é salvo. Aleluia. Pai amado e eterno, obrigado pelo acesso, Pai. Eu sei, Deus, que muitas pessoas, durante muitos anos, Pai, têm lutado com as armas erradas. Pessoas se sentindo incapazes, impotentes. Alguns que no início deste culto estavam se sentindo fracassados, derrotados. Mas ao ouvir a tua voz, oh, recando, yamando, recanciare calamanas, oh, rigari canciando, e quemanto, recasamandara-malas, do recare quisiando, yamanto, ya que seré lavanto, que remata la malas, oh, ya que yanzantalas. Ao ouvir a tua voz, a palavra que procede da boca de Deus, hoje o acesso, Pai, foi restaurado. A tua palavra nos trouxe vida, ensino, iluminou os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, e nos deu completo acesso a esta graça sobre graça, a esta graça maravilhosa. Hoje a festa no céu, por conta deste pecador que se arrependeu, deste filho que se reconciliou, desta ovelha que foi selada, que recebeu o dom da fé para crer. Hoje eu vejo se levantando homens e mulheres com o Logos na boca, com o Logos na ponta da língua, para confessar, para combater o bom combate da fé. Eu vejo o céu se abrindo e o acesso, Pai, no velho pacto, na velha aliança, era necessário um sacerdote, mas hoje o véu foi rasgado, e nós temos completo acesso, através do nome de Jesus, através do teu nome. E nós acessamos agora o mundo espiritual. Eu acesso agora pela fé, declarando que toda a provisão que esta igreja precisa, que tudo aquilo que esta igreja precisa, o Senhor já tem preparado, já há alguém sendo agora levantado pelo Senhor, inquietado pelo teu Espírito, dizendo: eis-me aqui, eu sou este homem, eu sou esta mulher. Eu sei que há nesta hora o teu Espírito trabalhando sobre toda a carne, trazendo toda a provisão para cada família desta igreja, revestindo o teu povo de um espírito de ousadia. É com este espírito que nós iniciamos, Deus, o primeiro culto do mês de junho, com este espírito de fé,
com este espírito de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Oh, que delícia, Jesus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar, amados, que delícia. Amanhã lá